E aí pessoal, tudo bem? Vamos começar esse conteúdo muito importante para você aqui com o Hospital de Olhos do Norte de Minas, com os principais temas que envolvem a questão da saúde ocular, e é sempre importante cuidar desse órgão tão vital para todos nós. Então qual que é a ideia? A ideia é trazer os especialistas, os médicos aqui do Hospital de Olhos para falar e abordar todos esses aspectos importantes. Hoje o tema é retina e nós vamos conversar com o Dr. Sebastião Rodrigo, que é oftalmologista, especialista em retina clínica e cirúrgica. Hoje nós vamos falar tudo sobre retina, né? Vamos sim. Olá, Adélio, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Olá, pessoal em casa que está nos assistindo. Hoje nós vamos falar sobre retina, que dos órgãos da visão, né, das várias partes da visão, é um órgão ultra especializado e extremamente importante para a visão, né? Não só para enxergar, como para ter qualidade de visão. E tem muita coisa que a gente pode falar aqui que eu tenho certeza que o pessoal de casa aí vai gostar disso. Eu já tenho muita coisa para te perguntar, mas antes da gente entrar no assunto aqui, doutor Sebastião, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua história. É bom conhecer um pouco do entrevistado, nasceu onde, se formou onde? Então, eu nasci aqui em Montes Claros mesmo. Aí eu fiz ensino médio, fundamental, tudo aqui. Depois eu fui para Belo Horizonte para me formar em medicina. Lá eu fiz medicina na UFMG, né, que é a Universidade Federal de Minas Gerais. Após a faculdade de medicina eu resolvi fazer cirurgia geral. E no meio da cirurgia geral eu vi que não era muito aquilo ali minha área. Eu adorava operar, gostava de operar, mas dentro da cirurgia geral eu não consegui me encontrar. E aí eu comecei a pensar em outras áreas, porque eu gosto muito desse contato, de conversar, de escutar, gosto de fazer exame. E eu vi que a oftalmologia é uma área muito completa, né? Porque você tem exames complementares, você tem tecnologia, você tem cirurgia, né? Você tem acompanhamento clínico, e aí eu vi que aquilo ali podia ser a minha área. E aí eu fiz 3 anos de oftalmologia lá na Santa Casa de Belo Horizonte. Após esses 3 anos, dentro da oftalmologia, eu decidi fazer uma subespecialização. Aí eu fiz retina clínica e, evidentemente, como eu gostava de operar, eu fiz retina cirúrgica também. E hoje? Aí formei e sempre quis voltar para Montes Claros, né? Entre idas e vindas, foram 17 anos. Não teve um dia que eu não quisesse voltar para cá. Eu amo essa região, amo esse lugar. E aqui, agora está em casa de novo. Nossa senhora, realizado profissional e pessoalmente. Que coisa boa. Bom, então já que você já se apresentou melhor, eu queria que você falasse um pouquinho então sobre o que é a retina, como que ela funciona. Você estava dizendo que é um dos órgãos, um complemento aí do olho mais delicados que nós temos, né? Então, a retina, ela assim, é até difícil de explicar, mas eu vou tentar explicar de forma anatômica mesmo, primeiro, para depois a gente passar para a parte funcional da retina. Eu tenho um modelinho de olho aqui que eu acho que vai ajudar o pessoal em casa. Vamos mostrar. Então, isso aqui é o olho, quando você está vendo de frente. Então nós vamos pegar o olho e nós vamos partir esse olho aqui na metade e nós vamos virar aqui, né? Então, aqui por dentro do olho, ele é oco, né? Aqui ele é preenchido por um gel. Esse gel tem várias funções no olho, mas hoje não é o objetivo principal falar dele. O objetivo principal é falar dessa camadinha fininha aqui, ó, que é a retina. Então ela recobre todo o interior do olho por dentro, né? Essa parte branca aqui, quando você seleciona ela tem várias camadas, né? Tem a esclera, a coroide, que é para dar suporte para a retina, e a retina. É a mais fininha, né? Ela é a mais fininha. Para você ter noção, a parte principal da visão ela tem em torno de 350 micras. Seria pegar 1 milímetro, dividir por 3. Olha só. Ali é a espessura da retina. Ela varia de 300 até 500 micras, dependendo da região que a gente estudar. Então ela é muito fininha e recobre todo esse interior aqui. E ela é responsável, né, agora já passando para a parte funcional, por captar a imagem. Então, se eu estou enxergando as paisagens, é porque a luz chega no meu olho, ela atravessa as camadas do olho até chegar na retina. Aqui é que a gente capta a imagem e manda lá para o nosso HD, que é o cérebro. E aqui que é formada a imagem. A lente dessa câmera, então, seria a parte externa do olho. Essa parte externa aqui que é a córnea. Na verdade, nós temos 2 lentes. Sim. A parte externa que é a córnea, né, que ela está aqui por fora, sim, e o cristalino que está aqui por dentro. O cristalino é onde é que forma a catarata, inclusive, que vai ser assunto dos próximos podcasts. Então, aqui tem a catarata. Então, tem tudo aqui que está funcionando perfeitamente. A primeira lente, que é a principal, que é a córnea. A segunda lente, que ela serve para focar a imagem na retina. A imagem tem que chegar aqui certinha.
Ajustadinha. Né? Ajustadinha. Quando esses dois aqui não estão funcionando direito, inclusive é aquilo que a gente usa, óculos, lente de contato, que é para fazer esse ajuste fino aqui, para a imagem chegar com perfeição à retina. Eu achei interessante porque você falou que aí vai pro HD, que é lá no cérebro. Vai pro HD no cérebro. O cérebro é que forma a imagem. Entendi. Mas para a imagem ser bem formada, ela tem que chegar com qualidade. Então, e aí o olho, como um sistema óptico, é como se fosse uma câmera de tirar foto. Né? Então é a câmera de tirar foto, mas é aquelas câmeras antigas, não é essa digital não. Sim. Que você tinha lá a lente da câmera e lá atrás você tinha o filme. Então passava a imagem pela lente e imprimia no filme. Né? E depois você revela. Quem revela o filme é o cérebro. E a retina seria o filme da máquina. Então, de uma maneira bem simples, isso vai ser até uma característica desse material, dos podcasts, que é simplificar. É mostrar para quem está em casa, tirar um pouco daquele mistério e explicar direitinho o que é. Nesse caso, a gente está falando de retina. São 3 doenças principais. Você estava até falando comigo agora há pouco, que são várias doenças, mas tem 3 que se destacam mais, que é a retina? A retina ela é cometida de várias formas por várias doenças. Inclusive, a gente brinca que a retina é a alma, é a janela da alma. Porque através da retina você consegue identificar doenças que acontecem no corpo inteiro. Então, por exemplo, já aconteceu o caso comigo de eu ir examinar o fundo de olho e falar assim: ué, mas você tem diabetes? O paciente não tem. Aí você pede o exame de diabetes e aí vem lá a glicose alta no sangue. Olha só. Porque causa alteração. E a gente consegue ver o fundo de olho. Porque quando as pessoas vêm aqui para fazer exame, por que a gente pinga colírio? Que é para dilatar essa parte aqui que é a pupila. A íris, né, esse buraquinho que tem no meio aqui, ó, a íris a gente dilata para ela ficar grandona e aí a gente joga uma luz lá dentro para ver esse interior. E aqui a gente vê a vascularização. A retina ela é ricamente vascularizada. Então a gente consegue ver doenças vasculares, né, vasculites, diabetes, hipertensão arterial, né, porque o olho tem todo um sistema de proteção para se proteger. E para fazer esse exame, a partir de que idade que é recomendado? Por exemplo, o teste de olhinho é para ver o quê? O teste de olhinho é já quando a pessoa nasce, você já joga uma luz para ver o reflexo vermelho. Esse reflexo vermelho nada mais é nada menos que uma retina saudável. A gente infere que ali esteja uma retina saudável, mas até o primeiro ano é bom a gente dilatar e fazer um exame mais específico. E aí voltando lá naquelas 3 doenças, que são as mais comuns, né? Primeiro, a principal causa de cegueira no mundo, na idade economicamente ativa. Idade economicamente ativa é aquela que vai de 20 até 60, que é quando a pessoa tem que produzir, trabalhar, né? Então, a principal causa de cegueira no mundo é a retinopatia diabética. Então, o paciente portador de diabetes evolui com a doença na retina e aí pode evoluir para cegueira se não tratado e acompanhado. Antes da gente falar das outras duas, quando a gente fala de diabetes, tem alguns problemas que já vêm na nossa cabeça, como alguém que tem que amputar um órgão, geralmente uma perna, enfim. E você estava falando, e eu queria que você falasse com todos aqui, que tem uma ligação direta, né? A qualidade de saúde do olho está diretamente ligada com o coração. Está tudo interligado. Está tudo interligado. O diabetes ele é uma doença vascular, porque é o aumento da glicemia no sangue. Isso, você imagina só, você tem lá a corrente sanguínea, e aí você taca açúcar ali dentro, taca glicose ali dentro. Então aquilo ali vai ficar hiperosmolar. Então você aumenta o fluxo, o turbilhonamento. E imagina o sangue passando na parede do vaso. Aquilo ali vai machucando, vai machucando, vai machucando. Porque o fluxo ali está muito rápido, o fluxo está muito forte. Tá? E aí vai causando lesão nessa parede vascular. E essa parede vascular ela vai ter isso aí vai ter alguma consequência. Sim. Né? A consequência geralmente é uma perda desse fluxo sanguíneo, porque vai cicatrizando, vai fibrosando e vai literalmente entupindo os vasos. Então você tem um problema de circulação. Só que esse problema de circulação ele não vai acontecer num lugar específico. Todo lugar do corpo humano que for uma extremidade ou tiver um alto fluxo sanguíneo vai sofrer as consequências. Onde é que você principalmente tem fluxo sanguíneo alto? No rim, por exemplo. Então, uma das principais causas de diálise, diabetes. No olho, principal causa de cegueira. Aí lá no pé, por que amputa o pé? Porque vai entupindo e é uma extremidade. Então aí começa a ter aqueles problemas de cicatrização, de isquemia. Né? Isquemia é quando o oxigênio não chega lá. Então, muitas vezes o paciente vem me procurar, ele tem uma retinopatia diabética avançada e nunca foi num cardiologista, nunca foi num nefrologista.
E a gente tem sempre que lembrar, o olho é a janela da alma, a alma é o corpo, né? Então, quando a gente identifica que o olho não está bom, evidentemente você tem que procurar fazer uma busca ativa, né? Porque nesses casos, se você já está tendo alteração, só aprofundando um pouquinho mais nessa discussão já da diabetes, que é talvez uma das principais causas de procura ao retinólogo, né? Para você ter lesão no olho, diabetes tipo 1, que é aquela do menino mais novo, né, da pessoa mais jovem, são 5 anos, 5 a 10 anos de doença. Então você começou com diabetes hoje, você não vai ter lesão no olho. Então são 5 anos de doença mal controlada até chegar a ter uma lesão no olho. Entendeu? Então, você tem 5 anos de doença mal controlada, ou 10 anos, e na diabetes tipo 2, que é do paciente mais idoso, mais velho, são 10 a 20 anos de doença mal controlada. Então são 10 anos desenvolvendo doença. Então é evidentemente que quando você já tem uma alteração e você consegue identificar essa alteração, você não pode esperar a manifestação da doença nos outros órgãos, porque provavelmente eles já estão lesados. Porque tem 10 anos ali que ele está sofrendo as consequências. Entendi. Então você não vai esperar o cara ter uma insuficiência renal para mandar ele para o nefro. Então, uma dica boa, a pessoa que já passou por algum problema, teve até uma amputação, ele certamente vai ter que buscar ajuda. Ele tem que buscar Pra ver o ajuda, olho. porque as duas coisas são comuns. Tanto o oftalmologista ser a porta de entrada, e aí o oftalmologista tem que estar atento para isso. Chegou, consultou, tem lesão no fundo do olho? Vai para o nefro, vai para o ortopedista, vai para o angiologista, vai procurar, né? Vai fazer um check-up geral. Quanto o inverso também é verdadeiro. O cara vai lá e amputa o pé do diabetes. Aí amputou o pé, fica lá internado e tal, vai para casa e vai cuidar. E esquece que o olho também é um órgão-alvo. E às vezes quando chega pra gente examina o fundo do olho, já passou a hora de operar. Se você não foi encaminhado, você não viu, muitas vezes mais grave ainda. É o paciente que ele acompanha com cardiologista, com oftalmologista, tem problema na visão, amputou o pé e não tem um endocrinologista, que é o médico que é especialista em diabetes. Então, esse intercâmbio, essa multidisciplinaridade, ela se faz extremamente necessária para o paciente. Olha só, a gente falou de uma doença, tem outras duas ainda, né? Tem outras duas ainda. São as mais comuns, digamos que são assim. comuns também. E quais né? são elas, doutor? Então, aí tem uma outra doença que essa já é mais relacionada com a idade, né? Igual a gente estava falando aqui. A retina é um órgão ultra especializado que ele recebe uma energia luminosa, transforma em energia elétrica que vai conduzir pelo nervo do olho para o cérebro, onde é que forma a imagem. Então, você imagina só que é o tempo inteiro você está enxergando. Então, o tempo inteiro as imagens mudas, são várias cores, várias formas, e isso aí o cérebro tem que ir interpretando. Então, a imagem ela não para de chegar. Então, é um órgão que trabalha muito a retina. E isso aí, evidentemente, gera uma energia e gera um alto metabolismo. E esse alto metabolismo, a retina, ela tem a coroide que eu expliquei, que tem uma taxa de fluxo sanguíneo muito alta, que é para ir justamente filtrando essas impurezas que são geradas nesse processo todo de enxergar. E conforme a idade vai chegando, a retina, essa coroide, a retina, ela começa a ficar disfuncional. Ela vai parando de funcionar. Né? Lógico que não é todo mundo, só algumas pessoas que têm essa predisposição. Então, esses detritos começam a acumular na retina e formam uns pintinhos amarelos que tem no fundo do olho, uns pontinhos amarelinhos, que a gente chama de drusa. Só que essas drusas elas vão acumulando e elas são tóxicas para a retina. Então aí forma uma doença que chama degeneração macular relacionada à idade. É uma degeneração porque ela vai degenerando a retina vai atrofiando, vai sofrendo com essa toxicidade que ela mesma parou de filtrar. Ela é macular. O que é a mácula? A retina, quando você está olhando para mim, você tem esse campo de visão, que é o principal, os 30 graus central, mas você enxerga aqui também, ó, que é a visão periférica. A mácula é essa região principal da visão. E você ainda tem a principal da principal, que é a fóvea, que é quando você está me olhando, você está vendo meu rosto. Mas se você olhar para o meu olho, você está olhando para a fóvea. Quando você vai ler, aquela letra que você está lendo, você está lendo com a fóvea. Mas você está enxergando a palavra com a mácula. E você está enxergando o livro e a periferia como com a visão periférica. Você focasse, né? Você foca. O foco é a fóvea. E o foco
principal, mácula, e o principal do principal é a fóvea. Então ela é uma degeneração da mácula. E é uma característica do ser humano, porque essa média de vida, ela tem aumentado. Isso Tem aumentado. Bom, isso é ótimo, maravilhoso. Aumentado. Mas ao mesmo tempo traz algumas consequências, né? Traz. Não tem jeito de você envelhecer com saúde é muito bom. Mas a gente até tem que conversar sobre isso, né? Que existem formas de você melhorar, né? De você evitar, não totalmente, mas pelo menos você diminuir a chance de ter degeneração macular. Então a degeneração macular ela é relacionada à idade. Nós vamos falar muito daqui a pouco sobre prevenção, sobre ter uma vida mais saudável. Porque essa doença que você está falando agora ela também é muito presente. Mas tem uma outra também, são 3, né? São 3. É. E a outra, ela é. Todo mundo teme ela, né? Todo mundo já estudou falar que é o descolamento de retina. Tem muita gente que fala deslocamento, também é certo. Mas a gente fala mais descolamento de retina. Aí é caso de cirurgia imediato. Né? Aí é caso de cirurgia imediato. Porque não tem o tratamento. Descolou e a retina, ela é um órgão, né? Que ela depende muito dessa nutrição da coroide. Então, ela tem dupla irrigação. Essa artéria que chega por aqui, que é a artéria central da retina, que irriga essa parte interna. E você tem a coroide que irriga a parte externa. Aqui é a maior taxa de fluxo sanguíneo por milímetro do corpo humano. Então você imagina, nada no corpo nosso é à toa. Tudo tem um motivo de ser. Então por que aqui tem uma taxa de fluxo sanguíneo extremamente elevada? É muito irrigado. Né? É muito irrigado. Por quê? Porque a retina precisa disso. Sim. Porque senão a retina morre. Então, se descolou a retina, ela perdeu o contato com a coroide. E o que provoca esse deslocamento? Sabe? Então, é um acidente? É da idade? tem também? alguns fatores de risco. Uhum. Ela pode acontecer em pessoas normais, o que é extremamente raro, né? Mas tem fator de risco. Os principais fatores de risco para descolamento de retina: grau alto de miopia. O que a gente chama de grau alto de miopia? Acima de 5. Então, passou de 5 graus de miopia, você já tem que fazer a prevenção, que é o exame de mapeamento de retina. Sim. Então, você tem 5, 6, 7, 8, 10, 20, não importa. Faz o mapeamento de retina de 6 em 6 meses. Trauma em olho. Então, tô lá jogando bola, tomei uma pancada no olho. Tem que consultar? Tem. Ah, mas não tô sentindo nada. Tem que consultar. Cirurgia ocular prévia. Então, o cara foi lá, fez cirurgia de catarata. Aí, passa um tempo, descola a retina. A cirurgia de catarata, ela é a cirurgia mais realizada no mundo, né? Então, quem operou de catarata tem que ficar atento, porque aumenta o risco. É um risco grande? Não, é um risco pequeno. É 0,05 aumento, né? Então, trauma e inflamação ocular, doenças oculares de inflamação. Quem tem uveíte. Uveíte é uma inflamação. Tudo o que está aqui, ó, no interior do olho, a gente chama de uvea. Então isso aqui é úvea. Tudo que inflama isso aqui a gente chama de uveíte. É igual a amigdalite. Tudo que é acabite é inflamação. A amigdalite, sinusite, uveíte. Acabite, então é a inflamação da úvea. Então, também é fator de risco para descolamento de retina. E a idade? Por que a idade é fator de risco? Porque como você vai envelhecendo, o gel do olho ele vai ficando mais flácido. Ele vai liquefazendo, né? Então, ele tem uma tendência de descolar do fundo do olho. Esse processo de descolar do fundo do olho é que pode puxar a retina e rasgar. Na hora que puxa e rasga, aí a retina descola. É a mesma coisa. Por que o alto míope descola a retina? 75% dos casos de miopia, que é aquela dificuldade que o paciente tem de enxergar de longe, é por aumento do tamanho do olho. O olho é grande, literalmente grande. Você mede o olho. Um olho normal tem em torno de 22,5 milímetros. Um olho grande pode até chegar a 25, 26, 27, 30. Olha só. Então o olho é grande. Agora você imagina. O olho é grande, então a retina não cobre o interior do olho. Então ela está toda esticada para recobrir o interior do olho. E quando ela estica demais, é um problema. Aí ela pode descolar. Sem contar que o gel do olho também vai ter uma tendência muito maior de descolar. Entendi. Entendeu? Por que o trauma é fator de risco para descolamento de retina? Você imagina que o gel tá aqui bonitinho coladinho. Aí você chega e dá uma pancada. Isso aqui sacode. Um acidente, uma bolada. Um acidente, uma bolada, uma paulada. Eu já vi tudo quanto é tipo de acidente. São muitos casos clínicos. Muitos. Né? De bola de paintball, a paulada, a trauma, a tipo assim, olho mágico.
Você chega, vai olhar, abre a porta, bate, queda da bate própria altura, né? queda da própria altura. Tem muito assim, idoso, infelizmente, cai muito no banheiro. Sobrinho, né, que jogou, treina a avó, tudo você pensou já. Olha só. E aí você pensa que o olho tá aqui, o gel do olho tá aqui. Aí bate, os dois movimentam, chacoalha ali dentro. Então isso aí vai esticar a retina pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Além de que isso causa uma inflamação no gel do olho, e toda inflamação no gel do olho vai fazer ele liquefazer. Ele liquefazendo vai aumentar a tendência dele descolar do fundo do olho. Por que a cirurgia de catarata aumenta, mas aumenta pouco? E principalmente a cirurgia moderna de catarata que a gente faz aqui no Hospital de Olhos. Antigamente o olho inflamava muito com a cirurgia, porque era uma cirurgia muito mais agressiva. Sim. E a inflamação também faz o gel do olho liquefazer. Só que com a cirurgia moderna, cada vez mais é incomum esse descolamento por causa da cirurgia. Porque a cirurgia hoje ela é minimamente invasiva. Esses efeitos colaterais eles são cada vez menores. Né? Quanto mais a tecnologia avança, menos efeito colateral. Menos trauma a gente causa no olho. Porque é uma cirurgia. A recuperação é mais rápida. Muito mais rápida. Entendeu? Então, aí o descolamento de retina, ele tem esses fatores de risco. Né? E a gente tem sempre que estar atento aos sinais que precedem o descolamento em si. Entendeu? Entendi. Nós falamos então aqui, doutor Sebastião, das 3 principais. Mas se o senhor quiser até citar quais são outras assim que também aparecem, seria legal para ficar mais completo aqui o conteúdo nosso, porque a retina, infelizmente, ela é acometida por várias doenças. Por várias doenças. Tem outras? Tem. Por exemplo, a gente até atendeu muita gente agora tem toxicidade por medicamentos. Uma das principais doenças, maculopatias medicamentosas da doença é um remédio que ficou famoso da pandemia, que é a cloroquina. Olha só. Né? Tanto que com a cloroquina hoje eu acho que ninguém usa mais, raramente. Se alguém estiver usando cloroquina, vai no médico e pede para trocar. Eles desenvolveram a hidroxicloroquina. A diferença da hidroxicloroquina para a cloroquina é justamente isso, ela é menos tóxica para a retina. Né? Então você tem a maculopatia por hidroxicloroquina. Mas você tem ainda aí membrana epirretiniana, que é uma membraninha que cresce por cima da retina. Você tem os casos de hemorragia vítrea, você tem buraco macular, síndrome de tração vítreo-macular, entendeu? Você tem as famosas distrofias retinianas, que é a retinose pigmentar, por exemplo, é a mais conhecida delas, mas você tem doença de Stargardt, você tem as doenças inflamatórias da retina, tem uma doença que é super legal, super interessante. A gente acha que o psicológico tem influência no corpo, né? Eu tenho a prova disso. Tem uma doença que chama coriorretinopatia serosa central, que a gente chama de serosa central. A pessoa que é ansiosa, que é muito nervosa, ele tem um estado inflamatório da retina, que tem um descolamento seroso da retina. Ela enche de líquido ali. Aí ela começa a enxergar as coisas tortas e embaçadas. Aí você faz uma tomografia de coerência óptica, que é um exame que a gente faz comumente, aí você vê, a retina tá lá. Aí muitas vezes o cara tá estressado, você encaminha ele pro psicólogo, ou o cara chega assim, nossa, eu vou sair de férias, então estresse no trabalho, não sei o que, você vai sair de férias. Depois das suas férias você volta. Aí volta, a doença sarou. É mesmo? Entendeu? Você vê como é que o psicológico consegue alterar a anatomia do nosso corpo. Olha só. Como é que ela tem influência no estado de saúde nosso. E eu imagino que com essa ansiedade criada pela pandemia, muito caso tem disso. profissão, inclusive, que assim, se você pegar aí, vamos pegar, quem tem serosa central? 10 pessoas. Tem profissão que é mais comum. Policial militar, que é uma profissão que é o tempo inteiro sob estresse. Professor, que estressa muito. Médico, que estressa muito. São profissões assim, que o cara tem aquele estresse, comerciante, empresário, entendeu? Principalmente nessas épocas de pandemia, que o comércio ficou fechado. Então tem profissão que ela predispõe a serosa central, pelo estado de ansiedade que ela causa na pessoa. Que loucura, como tá tudo interligado, né? Bom, eu queria que você falasse também, doutor Sebastião, sobre uma questão que acomete muitas pessoas que reclamam, que às vezes está assim meio absorto e de repente vê como se fosse um fantasminha que passa assim, tem até um nome, você falou para mim, é mosca volante. Explica como é que funciona isso. Isso é típico do olho, já é sinal de que pode ter um problema? Então, mosca volante é talvez das queixas mais comuns no consultório oftalmológico, né? A mosca volante, dentro do olho, igual a gente estava falando, tem o gel. Aí o gel, ele é transparente.
Então, se ele é transparente, a luz chega, ela chega na retina sem nenhuma interferência. Só que esse gel, ele vai envelhecer. E como tudo que envelhece, ele vai ter alteração. Né? E se uma coisa é transparente e ela sofre, passa por algum processo de inflamação, qualquer processo que seja, ele pode perder a transparência. E quando ele perde a transparência, ele vai causar uma sombra no olho. Por isso que a mosca volante ela é mais comum quando você olha para uma parede branca, quando tem claridade, luminosidade. Porque igual essa sombra que a gente está fazendo aqui na parede. Quanto mais forte for a luz, mais forte você vai ver essa sombra. Sim. Quanto mais baixa a luz, menos você vai ver a sombra. Então, se a gente apagar essas luzes que estão aqui perto da gente, essa sombra aqui nem aparece. Então, por isso que a mosca volante ela se manifesta mais. Ah, mas por que mosca volante? O meu não é mosca volante, o meu é uma linha. O meu é um besouro, o meu é uma borboleta, o meu é um anel, não importa. A gente chama genericamente de mosca volante. Então, tudo que causa alteração na transparência do gel do olho, a gente chama de mosca volante. Não importa a forma. Muitas vezes o paciente quer detalhar, quer explicar, e a gente você já consegue identificar já. Que é mosca assim, ó, eu tô vendo uma linha, é mosca volante. Tem até um nome científico, só que ninguém fala, que é miodopsia. Entendeu? Mas a gente chama tudo genericamente de mosca volante. Mais fácil para as pessoas entenderem, isso. Né? Mas já é um sintoma, já é um sintoma. Ela pode ter causa específica ou não. Então, toda vez que a pessoa perceber uma mosca volante, ela deve procurar para saber se aquilo ali tem uma causa específica, que às vezes demonstra uma doença potencialmente grave, ou não. Se é só pelo envelhecimento, só pelo tempo mesmo, e que aí não vai causar problema nenhum. Toda perda de transparência do gel do olho. O que pode causar perda da transparência do gel do olho? Uma inflamação intraocular. Então, tive lá uma uveiite, por exemplo, uma doença inflamatória da retina, por exemplo, toxoplasmose, que é extremamente comum, né, que causa uma doença inflamatória na retina, uma necrose na retina, e aí por contiguidade acaba causando alteração no gel do olho. Pode ter sangramento dentro do olho. Quando o gel do olho vai descolar, ele pode puxar a retina e rasgar. Aí esse sangue vai formar a mosca volante, entendeu? Então tem várias causas que vão levar a esse sintoma. Tem até um caso que chegou pra gente de uma pessoa que relata que ela estava assim numa situação, num quarto escuro, no breu, e de repente ela sentiu que é como se fosse um flash. Ela percebe um flash, dá uma claridade ali, mas não tem nada, não tem nenhuma câmera ali. É o olho também? Se a mosca volante estiver associada a flash de luz, para de fazer o que você estiver fazendo e corre pro médico. Agora nós dois estamos aqui conversando. Você percebeu o flash de luz e viu mosca volante logo em seguida, nós vamos acabar essa entrevista aqui agora e entrar para dentro do consultório e vamos examinar. Porque o que quer dizer o flash de luz? Que sua retina ela foi esticada. Algo puxou ela. O gel do olho puxou. Ele pode puxar e soltar, ou ele pode puxar e ele dá tão grudado que ele rasga. Na hora que rasga a retina, ela pode sangrar. Entendeu? Então isso aí é muito comum em paciente que tem descolamento de retina. Entendeu? E é caso cirúrgico. É de urgência. De urgência. Porque se você vem de forma precoce para o médico, né? Vamos supor, tive flash de luz ontem e estou aqui hoje. Aí eu vou procurar rasgadura na retina. Não tem rasgadura, ok, vai para casa. Mas se tiver uma rasgadura e a retina, porque rasga e depois que ela descola, passa um dia, 2 dias, uma semana depois que ela descola. Então se você procurou o médico antes dela descolar, você consegue tratar de forma clínica, sem a necessidade da cirurgia. O problema é que a pessoa vê o flash de luz, não valoriza aquele sintoma e fica em casa. E às vezes, mais grave ainda, ela viu o flash de luz, ela viu o mosca volante e ela sentiu, ó, tem uma sombra aqui, ó. Eu tô te olhando, mas tem tipo uma cortina, uma fumaça aqui, ó. Isso é esquisito. E essa fumaça, ela tá caminhando, ela tá quase tampando minha visão toda. A retina começou a descolar na periferia, ela tá caminhando para a parte crucial da visão. Ou seja, você tá esperando o quê? Não há o que esperar. Não há o que esperar, você já devia ter ido, você tá perdendo tempo. Corre pro seu médico. Você tá precisando de um tratamento urgente. Então, flash de luz, mosca volante e perda de campo visual são os 3 sintomas que indicam um descolamento de retina, que é uma doença extremamente grave e que pode levar à cegueira, entendeu? Se não operado, pode levar à cegueira. E se essa mancha que começou aqui, você não valorizou e ela tampou a parte principal da visão, talvez
Mesmo operando, você não recupera 100% de visão. Ou seja, a chance que você tem é vir de forma precoce antes dela tampar a visão toda. É por isso que estar atento, né, a tudo que acontece conosco é fundamental. Você não pode demorar. Percebeu algo diferente, já procura um especialista. O Hospital de Olhos está aí para isso. Né? Você quer ver uma coisa que já aconteceu não uma vez, não duas, por isso não me surpreende mais? Conta aí. A pessoa, hoje mesmo aconteceu um caso, deu uma inflamação no olho. Aí ela foi encostar, tampou e falou assim: ué, tô enxergando esse outro olho aqui não? E aí descobriu que a retina estava descolada. Olha só. Entendeu? Aí foi no médico consultar por causa do olho irritado, e o médico olhou o outro olho e falou assim: ó, sua retina está descolando, tem que operar. Entendeu? As pessoas elas têm que ter esse hábito de comparar a visão. Sim. Entendeu? Eu já tive paciente de 40, 50 anos que nunca fez exame oftalmológico, de você, na hora do exame, fala assim: desde quando você não enxerga desse olho? Se não, eu enxergo normal dos dois, não, lê lá pra mim. Não estou enxergando então. A pessoa só enxerga de um olho e nem percebeu. Nasceu daquele jeito, viveu daquele jeito e não descobriu. Entendeu? Muitas vezes cai um cisto, tem uma inflamação, igual eu falei. Então, esse hábito de tampar um olho, tampar o outro e observar a nitidez, a qualidade, as formas, comparar um olho com o outro. A gente, na hora de examinar, a gente sempre olha os dois olhos, que é para comparar. Esse exame preventivo que o senhor falou aí, ele tem que ser feito com qual frequência? Todo ano? Todo ano. Todo ano. A partir de que idade? Então, eu gosto, por exemplo, minhas filhas, eu olho elas todo ano. Elas são crianças, né? São crianças. Eu tenho uma filha de 2 anos e uma que fez 5 hoje. Todo ano elas passam. Eu trago elas aqui dentro do consultório, eu não examino elas em casa, eu trago elas aqui. Entendeu? E é para examinar o fundo de olho, que é para ver grau. A importância do exame na criança ela é tão grande que várias doenças, se você não tratar até os 7 anos de idade, a criança vai carregar aquela deficiência pro resto da vida. E tem muita doença que até 7 anos, se você trata, ela consegue ter a visão normal dos 2 olhos. Então é extremamente importante. Ficou até conhecido um caso, não sei se você acompanhou, de uma família que o pai e a mãe descobriram que os filhos têm uma doença. É a retinose pigmentar. Exatamente. É a degeneração da retina. Elas podem perder a visão. E aí, como eles têm uma condição financeira um pouco melhor, levou essas crianças para conhecer o mundo, para ter essas memórias e tal. Isso acontece mesmo? A pessoa perde completamente a visão? Acontece, de perder sim. Isso aí, inclusive, é uma doença genética, né? Então, essas distrofias retinianas, elas vêm, tem várias, tem um aspecto amplo, algumas se manifestam na infância, outras na adolescência, outras na vida adulta. Mas se você tem um parente familiar que tem distrofia retiniana, é bom você consultar. Inclusive, é uma das fronteiras da medicina hoje, é o tratamento dessas distrofias retinianas, né? A gente, graças a Deus, tem evoluído muito. Porque antes eu olhava, você tem distrofia retiniana, vai embora. Hoje você consegue fazer o teste genético, identificar o gene e a probabilidade de você transmitir para os seus filhos. E não só isso, já tem medicamento hoje para tratar algum tipo de distrofia retiniana. Você injeta a célula-tronco e aquela célula-tronco vira a célula da retina e a pessoa volta a enxergar. É lógico que ainda é muito precoce, a resposta não é excelente, mas já é uma luz no final do túnel, literalmente, para essas pessoas que têm distrofia retiniana. Então, provavelmente, essas crianças aí, elas podem até vir a perder a visão, mas eu acredito muito na nossa medicina, na nossa ciência, e que com a evolução vai ter tratamento para elas. Elas são crianças, elas vão viver mais 50, 60, 70 anos. E eu não acho aí que vai ser a longo prazo que nós vamos conseguir desenvolver medicamentos eficientes para isso, não. Eu acho que aí, pelos próximos 5, 10 anos, nós já vamos ter tratamentos efetivos para esses pacientes. Tanto que antigamente, esses pacientes chegavam, a gente fazia o exame oftalmológico ali como normal e mandava de volta para casa. Hoje não. A gente pede o exame completo, tomografia, mapeamento genético, a gente faz todo um estudo para já ir colocando esses pacientes de stand-by, mas atentos à evolução da medicina, e todo ano eles voltam, porque todo ano pode surgir uma novidade, entendeu? Então, hoje, a gente tem, eu vejo com muito otimismo esses casos. Eu acho que essas crianças aí, elas elas podem até chegar a perder, se Deus quiser não perde,
mas mesmo perdendo, eu acho que elas têm uma perspectiva de no futuro elas voltarem a enxergar. E quando a gente fala desse caso específico, a gente está falando de milhares de pessoas no mundo que têm a mesma doença e que passam a ter essa esperança também, né? A medicina possa evoluir. A gente... A ciência cada vez mais. É muito comum. Eu tenho certeza que... Tem esses casos aqui também? Tem demais. Eu tenho certeza que tem gente nos assistindo que conhece alguém, que já ouviu falar de alguém que tem distrofia retiniana. Isso aí é bem mais comum, tá bem mais no nosso dia a dia do que a gente pensa. Ó, o nosso papo aqui tá bom demais, só que a gente tem um compromisso até com o tempo daqui a pouco, mas eu não poderia finalizar esse papo, doutor Sebastião, sem falar sobre a questão de como prevenir. Claro que tem coisa que não tem como prevenir, já é da própria genética, já é do envelhecimento, a gente sabe que tem coisas que são assim. Mas tem muita situação que é possível intervir de alguma maneira, é possível ter uma vida mais saudável. Quais são as principais dicas assim para quem que quer evitar doenças relacionadas com os olhos? Então, todo mundo já sabe, mas ninguém pratica. Qual que é a melhor forma de você tratar uma doença? Não é tratar, é prevenir. Então, como é que você vai prevenir doença no olho? Tem várias formas, várias. Primeiro, você consultar anualmente, ir no oftalmologista anualmente. E principalmente em caso, se você é diabético, hipertenso, idoso, já operou, teve trauma em olho, né? Degeneração macular, que a gente estava falando naquela hora, ela é muito relacionada ao tabagismo. Um dos principais fatores de risco, mas ela também está relacionada à alimentação, rica em lipídios, em gorduras saturadas. Então a obesidade, né? A comida ultraprocessada. Isso é fator de risco para degeneração macular. Então, você comer bem, comer vegetais, aquelas flores verdes escuras que tem antioxidante, isso aí faz parte, inclusive, das orientações que a gente dá para os pacientes portadores de DMRI. Entendeu? O paciente diabético, controlar o diabetes, né? Os pacientes, eles vêm com foco de tratar o olho. Eu tiro o foco do olho, eu falo, você vai tratar de você vai tratar da sua doença. Você não pode vir aqui para eu tratar da consequência. Nós temos que tratar a causa. Nós temos que ir na raiz do problema, né? Então, uma coisa extremamente importante, os óculos de proteção, os EPIs no trabalho, entendeu? O pessoal vai lá, vai trabalhar, às vezes não usa o óculos de proteção, aí tem um trauma no olho, cai uma fagulha no olho, fura o olho, entendeu? Então, trauma no olho que vai levar a um descolamento de retina, que vai levar a uma perfuração ocular, que vai levar a uma catarata. Então, proteger e tomar cuidado quando for jogar bola, quando for praticar um esporte, né? Quando for manipular uma arma, isso aí também é perigoso, né? Então, tem que tomar cuidado. O olho é uma região protegida pela órbita, mas tem que tomar cuidado, né? Todo ano tem trauma de tênis, jogar tênis, todo ano. Trauma no futebol, trauma em tênis. Não é para não praticar esporte, tem que praticar esporte, mas com cuidado. Vai andar de bicicleta, usa o óculos de bicicleta. Então, consulta oftalmológica com frequência, controle de diabetes e demais comorbidades, como hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, cuidar da pressão arterial, né? E manter uma vida, uma alimentação saudável e consulta de rotina. Essas são as dicas que eu dou, que eu tomo, que eu assumo para mim, para minha vida, para minha família, para cuidar da visão, porque envelhecer é bom, mas melhor ainda é envelhecer com saúde. É verdade, com certeza. A gente está gravando aqui esse podcast no mês de novembro, que é um mês especial, é um mês que tem... A gente fala muito da questão da próstata, o novembro azul, mas é novembro azul também com relação ao diabetes. Né? Então é por isso que é importante a gente chamar a atenção para essas doenças relacionadas com diabetes e que afetam o olho de uma maneira muito forte. E que é extremamente relevante, né? Que é a principal causa de cegueira. Então a gente... E qual a melhor forma de se evitar a cegueira pelo diabetes? Primeiro, evitando o diabetes. Como é que você evita o diabetes? Alimentação saudável, praticar esportes, né? Então, a gente vê aí uma epidemia de diabetes, de obesidade. Então, ter hábitos de vida saudáveis, você evita o diabetes. Se você não tem diabetes, ou se você controla ele, você não vai ficar cego do diabetes. Então, esse mês de novembro é para chamar atenção para este tipo de situação, né? Para a importância do diabetes, para a importância de você fazer o exame do diabetes para controlar.
Tá certo. Doutor Sebastião Rodrigo, muito obrigado pela sua... Foi um prazer, passou super rápido, Foi a né? estreia, a gente começou super bem. E olha só, esse é o nível dos profissionais que trabalham aqui no Hospital de Olhos do Norte de Minas. Só tem fera, gente. Então, você que quer cuidar melhor da sua saúde ocular, é só procurar o Hospital de Olhos, procurar o doutor Sebastião, que atende por aqui. E muito obrigado pela sua participação. Valeu. Obrigado a você, foi um prazer muito grande. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Abraço.